Pesquisa da Atlas Intel Bloomberg, divulgada hoje, mostra que 86,9% das mulheres eleitoras de Jair Bolsonaro, quase 90% das eleitoras de Bolsonaro, preferem o senador Flávio Bolsonaro como candidato da direita à presidência da República em 2026. Apenas 10,8% escolheram a ex-primeira-dama, a madrasta má Michele Bolsonaro. 1,5% respondeu que não prefere nenhum dos dois e 0,8% disse não sei. Nada teria acontecido. O Itaú não deu uma informação para Vinato. Eu posso estar sendo injusto agora com o Itaú, mas eu não vi nada do Itaú, nenhuma publicidade, nenhuma matéria de jornal, nenhum informe publicitário, o Itaú falando para os consumidores o que o consumidor tem que fazer caso ache algum roubo na sua conta. Ou seja, uma palhaçada isso aí mesmo. Né? E eles também têm imprensa, eles têm a revista Piauí, podia ter publicado alguma coisa lá. Ai não, a Piauí não é mais dos donos do Itaú, agora é de uma fundação. Quem é a fundação? Por que não faz aquelas matérias de capa, com aquelas charges bonitas da Piauí? Piauí. Então é isso aí. Se você tem conta no Itaú, conhece alguém que tem conta no Itaú, abre o olho de cima porque o de baixo já foi para o saco. Uma pesquisa da Atlas Intel Bloomberg, divulgada hoje, mostra que 86,9% das mulheres eleitoras de Jair Bolsonaro, quase 90% das eleitoras de Bolsonaro, preferem o senador Flávio Bolsonaro como candidato da direita à presidência da República em 2026. Apenas 10,8% escolheram a ex-primeira-dama, a madrasta má Michele Bolsonaro. 1,5% respondeu que não prefere nenhum dos dois e 0,8% disse não sei. O levantamento mostrou que a rejeição de Michele é menor no campo masculino. No recorte entre os homens bolsonaristas, 74,9% afirmaram preferir Flávio Bolsonaro como candidato da direita. E Michele Bolsonaro foi escolhida por 19,8% dos entrevistados. Considerando o total de eleitores de Jair Bolsonaro, sem divisão por gênero, 81,9% disseram preferir Flávio Bolsonaro e 14,7% disseram Michele. E por falar em Michele, a madrasta má, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a ex-primeira-dama sinalizou que não deve ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Valdemar chegou a se reunir com Michele, tentou apaziguar a relação com Flávio, mas ela recusou pedidos de continuar na disputa por uma vaga no Senado. Diante disso, lideranças do PL já cogitam outros nomes para disputar o Senado pelo Distrito Federal. A hipótese mais provável no momento seria apostar na reeleição do senador Isalci Lucas. E de acordo com o jornalista Cláudio Dantas, Jair Bolsonaro mandou Michele desistir de uma disputa para uma vaga no Senado. O casal teve uma discussão que foi ouvida por muita gente, inclusive por policiais que fazem o monitoramento da residência. Bolsonaro teria se irritado com a esposa por causa do vídeo com críticas a Flávio e a questionou, aspas, segundo as fontes. Você quer que eu fique mais 27 anos preso? Fecho aspas. A decisão de não se candidatar ao Senado foi aceita por Michele e comunicada a Valdemar. Mas Michele não parece disposta a desistir do espelho na parede. Espelho, espelho meu, existe alguma madrasta mais maquiavélica do que eu? A ex-primeira-dama, ao perceber que o bolsonarismo entrou em um processo de relativo abalo, postou o vídeo com críticas a Flávio como uma tentativa de garantir sua parcela do espólio de Jair Bolsonaro, afastando-se antecipadamente de Flávio e abrindo espaço para uma possível fragmentação do bolsonarismo em torno de um michelismo.
Michelismo. Isso é patético. Até porque interlocutores de Flávio e Michele admitem que a guerra familiar não só está distante de ser pacificada, como dificilmente vai ter um desfecho, seja antes ou depois das eleições de outubro. Ao jornal O Globo, um aliado próximo de Flávio disse que a guerra não vai acabar nunca, aspas. Está no DNA da família Bolsonaro. Ganhando ou não o Flávio, eles se odeiam simples assim. Fecho aspas. E em uma entrevista ao meu querido amigo Cláudio Dantas, o deputado federal cearense André Fernandes, do PL, revelou que o próprio Jair Messias Bolsonaro vai divulgar, em breve, uma carta com os nomes de todos os seus candidatos para as eleições deste ano. Na ocasião, André Fernandes falava sobre o conflito deflagrado por Michele em razão do apoio do PL a Ciro Gomes no Ceará, deixando claro que o próprio Bolsonaro deu aval para a aliança com Ciro. PP, sabe qual é o apelido que a família, os enteados, deram à madrasta para Michele? Yoko Ono. Genial, né? O apelido da Michele Bolsonaro é Yoko Ono, PP. Os caras não pedem uma também, né, Pavinato? Ô, Pavinato, primeiro, tem tantas informações aí que é até difícil a gente traçar uma linha lógica, né? Mas vamos lá. Primeiro que essa pesquisa que fala que 92% das mulheres que apoiam a direita preferem Flávio Bolsonaro a Michele Bolsonaro, tem algumas explicações, na minha opinião, que dá para a gente depreender daí. Primeiro é que, por óbvio, Flávio Bolsonaro é o nome de cara do Jair Bolsonaro. Então as pessoas veem no Flávio Bolsonaro ainda, né, a pessoa que o Jair Bolsonaro indicou para disputar a presidência da República. Mas eu acho também, Pavinato, aí você vai querer me matar, eu vou falar mesmo assim. Eu? Eu acho que tem um quê de machismo também nessa situação, sendo bem sincero. Tem. Infelizmente as mulheres, né, por uma questão de ser abafada na sociedade pelo homem diuturnamente, não vê uma mulher como uma representante mais adequada que o homem. Várias mulheres, na minha opinião, vão nessa linha. Vamos lá. Tem uma questão bem prática em relação a isso. Não é. Michele foi vereadora? Não foi. Michele foi prefeita, foi governadora, deputada estadual, deputada federal, foi senadora, Lula foi ministra de governo. Lula também não. O outro é senador da República. O Lula também não. Menos. O Lula também não foi nem senador, nem vereador, nem... Então, agora você está dando mais razão ainda. O Lula não foi. Para que eu quero uma repetição do Lula, pelo amor de Deus? E tem outra também. Ela não podia ligar pro Flávio e falar isso, porque vale lembrar, ela chama o Alexandre de Moraes de irmão em Cristo. Não, assim, eu não tô querendo defender a Michele Bolsonaro, não. Eu falei que eu entendo o número da pesquisa, dá 92%, 90% para o Flávio Bolsonaro e 10% para a Michele Bolsonaro. Não tenho dúvida que se o Jair Bolsonaro apontar a Michele como a representante dele em detrimento do Flávio, esse número mudaria, né? Então também não dá para falar que isso foi porque a Michele Bolsonaro fez o vídeo. É o Bolsonaro. Não. O eleitor é do Jair Bolsonaro. Agora, Pavinato, outra vertente que eu queria colocar aqui. Se a direita e se o PL quiser ser forte nessas eleições e quiser fazer maioria no Senado Federal, passa pela Michele Bolsonaro ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Quando você pega as pesquisas, por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa recente, a primeira colocada é Michele Bolsonaro disparado, a segunda é Leila do Vôlei do PDT, a terceira é Érica Cocai do PT, o quarto só que é Bia Kicis, né? Ou seja, se a Michele Bolsonaro participar das eleições como senadora, a tendência é ela transferir voto também para Bia Kicis e as duas para o Senado Federal. Se ela sair fora, a Michele Bolsonaro, o que vai acontecer? Vai ter dois senadores da esquerda. Olha o que eu tô falando aí. A Leila do Vôlei e a Érica Cocai. Então, assim, ou a direita senta à mesa como adulto, tem que ter um adulto nessa confusão toda. Tá faltando. Ou vão perder as eleições. Vão perder em casa, né? O Lula tá jogando parado, Pavinato. O Lula não tá fazendo nada. Tem um escândalo do PT da Bahia com o Jacques Wagner e espiga pouco nele, por quê? Porque Michele gravou um vídeo, porque tá tendo briga entre a família, porque tá tendo briga na direita. Ou seja,
que é mais importante nessas eleições? É tirar o PT, tirar o Lula? Então vamos todo mundo fechar o entendimento nisso. Parar com picuinha, parar com besterol, parar com conflito, né? Pô, família é assim, né? O que é errado é você... a Michelle errou e muito no vídeo dela. Por quê? Porque expôs uma situação 8 meses, que aconteceu 8 meses antes, em rede nacional, taxando o Flávio de machista e misógino. É isso que aconteceu, né? Então, assim, mas eu acho, Pavinato, se a direita quiser se fortalecer nessas eleições, não é tirando a Michelle Bolsonaro, não é calando a Michelle Bolsonaro, é dando espaço para a Michelle Bolsonaro participar das eleições. Essa é a minha opinião. Mas ela já está participando, ela é a camisa 10 do Lula, Eduardo. Sim, na verdade, ela que está se retirando, né? Porque foi ela que provocou essa situação. Na pesquisa, inicialmente, que nós apresentamos da Atlas Intel, primeiro deixar claro qual é a força do Jair Bolsonaro. Esta é a verdade. Não existe, por exemplo, não iria migrar a preferência pelo Flávio Bolsonaro se não tivesse a indicação do Jair Bolsonaro. Até porque dos filhos do Jair Bolsonaro, Flávio seria o que tem menos adesão das pessoas, eu estou falando, sem a indicação do Jair Bolsonaro. O Carlos e o Eduardo, eles movimentam mais as redes sociais e a adesão nas redes sociais. Agora, a intenção de voto mediante a indicação de Jair Bolsonaro, obviamente que a força de Flávio está consolidada e é isso que demonstra, né, toda essa força dele no crescimento nas pesquisas, novamente, não sendo uma pessoa que, né, o Bolsonaro, dos Bolsonaros, é que as pessoas prefeririam. Eduardo não pode ser porque está motivos óbvios do conhecimento público notório que ele está nos Estados Unidos. Então, né, as pessoas vão pela indicação do Jair Bolsonaro. Agora, a ação da Michelle Bolsonaro, pelo timing, né, pelo momento oportuno da ação dela, evidentemente não convém e ela está conflitando com os projetos do marido. Eu não vou tecer maiores comentários sobre a briga doméstica, porque é triste, né? Sendo ela do núcleo, não estou falando de um aliado, do próximo, né? Da primeira convivência ali do ciclo social. Nós estamos falando de alguém do núcleo familiar. Então nós estamos falando de uma pessoa que é casada há mais de 2 décadas com o Jair Messias Bolsonaro, aproximadamente 2 décadas. Esta pessoa resolve que tem um projeto político próprio. Eu acho que a Michelle Bolsonaro, ela não tem a força que ela acharia que tinha sem Jair Bolsonaro. Esta é a verdade. Ela não seria presidente do PL Mulher, ela não teria qualquer liderança nas pesquisas para Senado no Distrito Federal. Na verdade, politicamente falando, pelo amor de Deus, ela é ninguém em seu sentido político sem Bolsonaro. Esta é a verdade. Então, não sei se ela foi estúpida o suficiente para ser envolvida no ciclo social a ponto de unir forças, tanto com Damares, Tereza Cristina, e eventualmente outros projetos que se apresentem como uma alternativa para ocupar, né, o espaço político do bolsonarismo. Eu não consigo entender, mas que seria uma situação muito estúpida ou, de certa forma, maléfica, a ponto de você apostar toda a situação que se encontra no Brasil envolvendo o Lula 3 e tudo que a gente precisa fazer para resgatar o Brasil. Maléfica ou malévola? Agora, mas é o seguinte, vocês acham que essa carta que o Bolsonaro vai fazer, segundo o André Fernandes, que eu acredito, porque ele de fato ele tem uma boa interlocução com o próprio Jair Bolsonaro, essa carta que ele diz que o Bolsonaro vai soltar de próprio punho, dizendo quais são os nomes dele para acabar com essas discussões e piriris e pororós, vai funcionar alguma coisa ou não vai mudar nada? Primeiro, Pavinato, que eu acho um absurdo, né? A gente não conseguiu ouvir o Bolsonaro. É um absurdo não conseguir ouvir o Bolsonaro. Um preso comum, por exemplo, pode mandar cartinha para quem quiser e todo mundo lê, né? O Lula, quando estava preso, deu algumas entrevistas. Tudo bem que no final a direita impediu que ele desse a última entrevista na época das eleições, né? Mas essa é outra questão. Mas é um absurdo o Bolsonaro não poder se manifestar sobre o assunto. A gente tem que ficar conjecturando aqui sobre a posição dele, né? Agora, o Pavinato, eu acho estranho o Bolsonaro não saber de nada. O Jair Bolsonaro fez esse vídeo na surdina, escondido dele, sem saber que ele iria saber. Eu acho um pouco também, é muito ingênuo de algumas pessoas achar que o Bolsonaro não sabia de nada sobre o vídeo da Michelle Bolsonaro. Entendeu? Ô, Pepe, eu vou te falar uma coisa. Conhecendo o Jair Bolsonaro,
É muito possível. Ela gravou aquele vídeo com método, pensado, estruturado, Bem escrito o roteiro, sem o Bolsonaro saber de nada. É muito possível. É possível. Você tem que conhecer o casal ele pode não saber de todo. Ele pode fazer, não sei do conteúdo todo, mas eu não acredito, sinceramente, eu não acredito. Eu acho que ele talvez tenha ficado chateado com a repercussão do vídeo, não com o vídeo em si, porque não soube antecipar como é que seria a repercussão do vídeo da Michelle Bolsonaro, entendeu? Agora, tem um método muito claro. A Michelle Bolsonaro é muito esperta, muito inteligente, cara. Quando ela, por exemplo, largou o PL mulher, Pavinato, ela justificou na seguinte frase: estou cansada, vou cuidar da família, vou cuidar do Jair, do meu marido e da minha filha, né? Quando ela fala que estou cansada, a mensagem subliminar que ela passa para as pessoas, para o bolsonarismo raiz, é na verdade que ela está cansada da política tradicional, do establishment, né? Ela está lutando contra o establishment, está lutando contra o político tradicional do Ceará, o Ciro Gomes, né? Um político da política tradicional, que é aquilo que um núcleo do bolsonarismo preza como verdadeiro e como necessário, né? Não vou fazer nenhum tipo de concessão, entendeu? Eu tô cansado de lutar com... Então, assim, tem tudo um método, tá tudo pensado, tudo bem refletido. Então ela sabe, na minha opinião, exatamente como é que vai ser o desenrolar de tudo. E você colocou um ponto, Pavinato, que eu acho que é importante destacar aqui, né? É uma luta pelo espólio do Jair Bolsonaro, né? O famoso... Que não vai... Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo, não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples, um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.